Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje teremos a estreia de um novo quadro, isso mesmo. E para começarmos com o pé direito, eu convidei alguns amigos para fazer parte deste jogo. Mas antes de explicar, roda a vinheta. Bom, o nome do quadro chama-se Quimicamente Explicando. E ele consiste basicamente em perguntas e respostas, onde eu estarei fazendo determinadas perguntas aos meus convidados. Só que um detalhe muito importante, tudo isso vai ser por tempo, então eles precisam ser rápidos para poder responder. E antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro aqui que todo esse processo está sendo online em função da pandemia, tá? Mas chega de enrolação e vamos para a apresentação de cada um. Andréia é iniciante aqui na plataforma, mas já está fazendo um sucesso nesse ramo com seus conteúdos. Foi a primeira a topar esse desafio. Joaquim é mais conhecido como a blogueirinha. O famoso da internet irá sair da sua zona de conforto para participar com a gente. E por fim, mas não menos importante, temos a Milena. Ela que é fã de Harry Potter também vai entrar no desafio e vai nos contar um pouco mais sobre a alquimia e seus conhecimentos. E é claro, eu, a professora e apresentadora deste quadro. Então chegou o momento de testar os conhecimentos dos meus amigos youtubers e esse desafio será baseado no livro Sonhos de Mendeleev. Então prepare-se para o jogo, pois o desafio já foi lançado e que venham as perguntas. Consegui, galera, consegui apertar o botão, eu vou responder essa pergunta, eu tô com muita certeza da resposta, eu vou dar muito orgulho para os meus 2 inscritos, galera, muito obrigada. Tá bom, a resposta é o telescópio. Primeiramente, foi chamado de Perspicillium. A descoberta foi atribuída a Hans Lippershey, fabricante de lentes holandês que as vendia como óculos. Porém, Lippershey não foi realmente o descobridor do efeito telescópio. Isso foi a obra de um aprendiz anônimo. Segundo a história, esse jovem preguiçoso e um tanto entediado, benfeitor da humanidade, estava um dia brincando com as lentes que deveria estar polindo. Notou que quando colocava 2 lentes diante dos olhos e ajustava a distância entre elas, conseguia formar uma imagem ampliada de uma torre de uma igreja para além dos campos. Lippershey compreendeu imediatamente a importância dessa feliz percepção casual e montou 2 lentes num tubo, chamando esse invento de Perspicillium. Posteriormente, essa descoberta teve seu potencial científico notado por Galileu Galilei. Então, gente, a Revolução Copernicana influenciou drasticamente o cenário científico durante a Idade Média, no qual ela transformou toda a concepção do universo naquele período. Todos naquela época acreditavam no sistema planetário geocêntrico, quando na verdade deram lugar ao sistema planetário heliocêntrico. O nome teve origem pelo trabalho do cientista polonês Nicolau Copérnico, no qual apresentou um sistema muito bem desenvolvido, cheio de cálculos matemáticos avançados. Essa mudança, porém, ocorreu durante um século, levando muitos outros personagens a virem agregar com suas teorias e também com suas hipóteses, até finalmente se consolidar a, então, visão final. Vale a pena lembrar também que muitos séculos antes desse modelo ser trabalhado pelo Nicolau Copérnico, também houve já uma ideia de que o Sol é, na verdade, o centro do sistema solar. E ela já havia sido apresentada pelo matemático grego Aristarco de Samos, lá pelo ano de 2000 a.C. Porém, não houve aceitação da comunidade científica e nem da filosófica na época. Foi por isso que a proposição de Copérnico ganhou tanta substância, devido aos seus desenvolvimentos matemáticos muito bem aprimorados. A consagração, enfim, desse modelo científico veio então a um século depois que Nicolau Copérnico deu origem a tudo isso. Quando Galileu Galilei, em 1610, reuniu várias observações astronômicas e pôde então concluir que o Sol era o centro do nosso sistema solar, utilizando telescópios. Quando Johannes Kepler, entre 1609 e 1619, obteve então as leis do movimento planetário e fez cálculos precisos das posições dos astros utilizando órbitas heliocêntricas. Paracelso era uma pessoa muito odiada pelas pessoas, pela sociedade. Mas o trabalho dele na medicina veio à tona
as coisas boas que ele fez. Então, sim, ele era uma pessoa boa e um médico maravilhoso, como eu disse. Então, a história dele sobre ele tratar doenças incuráveis veio à tona e ele ficou muito feliz. Que no caso, ele tratou essas doenças que eram consideradas incuráveis com produtos químicos e minerais também. E ele tratou epilepsia, gota e também tratou lepra. E ele foi o primeiro médico a escrever a sífilis. E ele tratou essa doença com mercúrio. Eu tava alongando aqui, preparada para dar mais uma resposta certeira. Eu tenho certeza que depois desse vídeo a gente vai alcançar os 5 inscritos. Esse vai ser o nosso prêmio. Então, a minha resposta é: pode-se dizer que a comunidade científica era duramente exclusiva. Seus protagonistas eram homens que vinham de classes socialmente privilegiadas e tinham fortes crenças celibatárias, tornando assim predominante a misoginia e a hipocrisia sexual. Dessa forma, mulheres tornaram-se temidas e, consequentemente, excluídas e impedidas de contribuir com a ciência. A pedra filosofal basicamente é porque os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro. Então é toda aquela coisa de transmutação. Lembra que eu tinha dito lá no início, que eu respondi uma pergunta, que era sobre alquimia? Que no caso seria que eles estavam falando de 4 elementos. Então desses 4 elementos, eles fizeram assim coisas pra acontecer, né, a pedra filosofal. Eles acreditavam que era tudo, né, porque naquela época, né, a alquimia também não era só essas coisas de que eles pensavam que era coisa de bruxaria, essas coisas, mas também sobre os médicos, porque, olha, era só gênio, realmente era só gênio. Sobre o elixir da vida, que é um fato importante também, é que lá naquela época eles queriam um elixir da vida para imortalidade, eles queriam viver para sempre. Além de pensarem desses rituais e todas essas coisas ritualísticas aí, místicas, também os alquimistas, eles foram pioneiros, eles faziam parte das experiências da química, vamos dizer assim. O que destaca é a sublimação e a destilação. Agora sim, saindo desse caminho obscuro que diziam que era alquimia, então, aí sim, os alquimistas, eles começaram a ser vistos como gênios, como as pessoas que sabiam da química também. Então, eles deixaram para trás todo aquele bafafá de bruxos, porque tu faz magia, essas coisas assim, e focaram mais nos experimentos da química. Apertei sem querer, mano. Eu não li essa... Na verdade, eu li essa parte, mas eu não sei responder essa parte. Desculpa aí. Errou! Antes de começar a responder, vou te fazer algumas perguntinhas. Você já parou para pensar que tudo que está à nossa volta é separado por setores e tem uma classificação? Pois é, se pegarmos o Spotify, por exemplo, eu aposto que as tuas músicas estão classificadas por estilos musicais, seja ela funk, pop ou rock, e estão separadas em diferentes playlists, certo? Ou está tudo embolado? Seja como for, é interessante analisarmos que tudo o que nos rodeia está classificado, separado e organizado.
Assim como o Spotify, temos também a tabela periódica, que é dividida em setores, onde os elementos recebem diferentes classificações. Muitos estudiosos antes de Mendeleev já tentaram organizar as informações dos elementos químicos, mas foi ele que conseguiu arrumar toda essa bagunça de cada elemento. Talvez esse nome soe familiar para você, porque além de ser o pai da tabela periódica, ele também é o pai da vodka. Bom, chegou o momento tão esperado do vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre a tabela periódica e como ela se desenvolveu. E para falarmos desse assunto tão polêmico, eu resolvi até colocar um suéter e uma camisa social. E é claro que não poderia faltar um óculos nerd para falar sobre essas nerdices, não é mesmo? Esse rolê todo aí aconteceu lá em 1869. Após dias e noites sem dormir, o químico Mendeleev já estava de saco cheio porque não conseguia decifrar esse enigma. Então, em um belo dia, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu que todos os elementos eles se encaixavam perfeitamente e estavam listados em ordem. Então, imediatamente, uma das primeiras coisas que ele fez ao acordar foi pegar 63 cartões e escrever sobre os símbolos, as massas atômicas e também sobre as propriedades físico-químicas de cada elemento. E como esses cartões eles estavam dispostos na mesa, ele foi agrupando os elementos que tinham propriedades semelhantes e comuns. E se ele via que algum não se encaixava, ele acabava mudando de grupo. Então ele acabou organizando em ordem crescente suas massas atômicas. Só que nessa tabela existiam lacunas vazias. E esses buracos, digamos assim, eram destinados a novos elementos que seriam descobertos no futuro. Então foi assim que ele organizou os elementos químicos e também a famosa tabela periódica de Mendeleev.